paz do Senhor, aqui é o irmão Felipe. Vamos continuar nosso estudo em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, começando hoje, né? Nós fizemos o versículo anterior, e hoje nós continuaremos a partir daqui. Antes eu gostaria que você deixasse o seu like e a sua oração também. E se você não é inscrito, se inscreva, ok? Amém? Vamos lá. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Vamos lá. Daniel orou a respeito dos 70 anos que Jeremias já tinha falado. E quando o anjo chegou, né, o anjo já chegou, assim que você começou a orar, diz o versículo 23, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado, por isso preste atenção à mensagem para entender a visão. Os 70 anos era o símbolo de algo muito maior que ainda haveria de acontecer. Era apenas a ponta do iceberg. E é isso que o anjo veio contar para Daniel. A partir do versículo 25, o anjo já vai dizer para Daniel que haverá um decreto e que esse decreto será promulgado e que Jerusalém será reconstruída. Isso para aliviar Daniel, será um alívio essa visão. Mas o que decorre da visão já deixará Daniel não tão aliviado assim, ok? Porque é uma visão muito profunda. Esses versículos, a partir do versículo 24 até o 27, é uma revelação direta, não é uma revelação simbólica, não é uma revelação com simbolismo, é uma revelação direta. No entanto, embora não tenha significado ambíguo, não seja cheio de simbologia, como a outra que mostrava bode, que mostrava estátua, que mostrava animais, essa já é diferente. No entanto, ela é muito concisa, muito resumida e muito complexa, mesmo sendo direta, de forma que há discordâncias e correntes de interpretação que levam a conclusões diferentes. Mas vamos lá. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão e dar fim. Olha, a palavra 70 semanas, Daniel entendeu que se referia a 70 semanas de ano. Por quê? Porque eles já eram familiarizados com essa terminologia, uma vez que lá em Israel havia o ano do jubileu, que se dava de 7 em 7 anos. Então era contado uma semana de anos. Então eles já tinham essa interpretação, eles já tinham esse discernimento. Então quando o anjo falou 70 semanas para Daniel, ele não precisou de dar a interpretação para Daniel, porque Daniel já concluiu que se referia a isso. Ele já como judeu, ele já era familiarizado com essa linguagem, né? 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado e expiar a culpa. Essas três primeiras partes se referem à extinção ou a remissão do pecado. Isso se cumpre quando Jesus Cristo vem, né? Para cada pessoa individual que recebe a Jesus e ele é nascido de novo, isso se cumpre. Essa realidade se cumpre na nova vida. Agora, para Israel como nação, isso só vai se cumprir quando na segunda vinda de Cristo e o povo de Israel vier a reconhecer a Cristo remanescente, reconhecer e receber a Cristo. Então haverá, e sim, isso se cumprirá, tanto essa primeira parte, quanto a segunda parte, quanto as outras três, que é trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo, ou lugar santo, ou o Santo dos Santos. Né? Por quê? Porque esse Santo dos Santos, pelo que a gente entende, vai já estar profanado
pelo o anticristo. Então haverá então uma reconstrução desse templo, né? E uma santificação desse templo do milênio, ou seja, ok? Vamos lá. Então essas seis objetivos que Deus tem se cumprirão integralmente na nação de Israel na época do milênio, na época da segunda vinda de Cristo. Mas de uma forma parcial, os três primeiros se cumprem hoje na vida daquele que recebe a Cristo, seja ele judeu, ou seja ele qualquer outra pessoa de outra etiologia ou nacionalidade. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha, haverá 70 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Então vamos lá. Haverá então, aqui como eu falei, o anjo começa a responder a oração de Daniel, quando ele fala que haverá uma reconstrução e haverá um decreto. Que decreto é esse? Esse pode ter sido o decreto dito por Ciro, dado por Ciro, ou o decreto de Artaxerxes, dado, né, a Neemias. Mas é comum e aceitável a interpretação de que seja o decreto dado por Ciro, né, a Esdras. Vamos lá. E esse decreto para reconstruir a cidade de Jerusalém, restaurar os seus muros, reconstruir o templo. Depois há um impedimento, porque os samaritanos eles denunciam Jerusalém, e o rei teme, porque ele pensa que aquilo é uma cidade rebelde. O povo interpreta assim, e há uma paralisação, até que depois de um tempo Deus abençoa, toca lá no coração do rei lá, por meio de uma carta que eles mandam, né, para que eles vissem lá no decreto que tinha sido mandado que se reconstruísse Jerusalém, e volta-se então a reconstrução dos muros, a edificação do templo, né? Então, ou seja, a partir dessas 70 semanas, ou essas 62 semanas mais 7, que são 69 semanas, né? Semanas de anos, e aí você calcula quanto dá 69 vezes 7, né? 400 e alguma coisa, eu não tenho o número exato em mente. Você calcula e você vai ver como é este número exato, né? E essa começa a ser contada a partir da promulgação desse decreto. É um decreto que se estabelece aqui na Terra, mas anteriormente é algo que já está sendo assim decretado ali nos céus, né? Até que o ungido venha, ou seja, quem é esse ungido? É Jesus Cristo, né? Todos de igual modo interpretam e entendem assim, todos os eruditos cristãos, né, interpretam e entendem assim: o líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Mas por que existe uma separação 7 semanas e 62 semanas? Porque existe uma lacuna de tempo para ocultar justamente a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então essa primeira lacuna aqui descrita aqui no versículo 25, ela é algo de Deus, que Deus é que sabe quantos anos são esses, quanto tempo se passa. Como se diz o versículo lá de Deuteronômio, as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, as coisas ocultas são para Deus. Então ele deixa essa lacuna, né? Por isso há essa separação, 7 semanas e 62 semanas. Do contrário, eu já falei, falaria 69 semanas de uma vez, né? Vamos lá. O ungido vai vir, né? Isso se dará. Quem é ungido? Jesus Cristo, né? O Messias, né? E então Jerusalém será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis,
porque há muita dificuldade, há muito conflito que se haverá daqueles 4 reinos, 4 pequenos impérios gregos que se subdividiram com a morte de Alexandre, e depois há lá aquele que nós estudamos no capítulo 7, né? Aquele general Antíoco Epifânico, que entra no templo, que profana o templo, né? Com a mesma, prefigurando o anticristo, mas que ainda não chega a ser o anticristo, né? Então há uma batalha ali dos macabeus, né? Uma guerra que eles travam e para poder reconquistar Jerusalém, para poder, né? Então há um tempo trabalhoso. E quando é a época que Jesus vem, Israel ainda está sob o domínio do povo de Roma. Eles viviam sob a Pax Romana, no entanto, era algo contado. É algo contado, é uma paz que durou pouco tempo, durou apenas o tempo em que Cristo estava aqui, né? Vamos lá. Por isso que se fala que foi em tempos difíceis, né? Jerusalém foi reconstruída. Lembra que na época que Jerusalém foi reconstruída também houve muita dificuldade, né? Houve muita dificuldade, né? Eles reconstruíram em tempo rápido, né? Fizeram um templo em tempo rápido. No entanto, teve uma paralisação mais ou menos de 16 anos por causa daquela denúncia dos samaritanos. Ok? Vamos lá. Então, essa é mais ou menos o que diz o versículo 25. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Ou seja, depois das 62 semanas, mas antes da 60ª semana. Antes da semana 70, de número 70, né? Ou seja, há outra lacuna aqui, que não é especificada, que não é datada, que não diz quanto tempo durará, nem quantas semanas de ano durará, não se fala. Então se passou o quê? 2 milênios, desde a morte do ungido, né? Desde a morte do ungido, desde a destruição de Jerusalém, que foi seguida mais ou menos uns 30 e poucos anos depois, né, da morte de Jesus. A Jerusalém é destruída. Ela é destruída no ano 70 depois de Cristo. Então, ou seja, há uma lacuna aqui. Há uma lacuna de tempo, como nós falamos. É algo aqui que a gente não ousa fazer uma interpretação, que a gente pode correr no risco, aonde Deus se calou, né? A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá, ou seja, pelo povo romano. E isso foi acontecido, foi o general romano que destruiu a cidade, né? E por que o povo do governante que virá? Porque o anticristo, ele simbolizará a última manifestação de forma espiritual e até simbólica do povo romano, né? Aí pode dizer, esse homem será romano, ele será italiano, será alguém, ou ele será quem esse anticristo? Não sabemos. Ele pode até ser brasileiro, porque o povo que virá é tudo menos o povo judeu, né? Então esse romano pode se ampliar muito além das fronteiras de Roma, né? Uma vez que tanto a palavra tanto a Roma, quanto a Babilônia, quanto o Egito são palavras usadas biblicamente não apenas no seu contexto original, no seu significado real, mas também no seu significado simbólico e espiritual. Porque a cidade de Roma era chamada pelos cristãos de Babilônia. Mais ou menos, segundo algumas interpretações lá da carta de João, que fala que
a mulher a quem João estava escrevendo, a irmã ou a igreja, não se sabe se era uma mulher ou se era uma igreja, né? Vamos lá na carta. A senhora eleita e aos seus filhos, segunda carta de João, a quem amo na verdade, né? Espera um pouco. Desculpe, irmãos, não é João, não. Embora João também escreva a uma senhora, que ele também não especifica que senhora é essa. Pode ser uma mulher ou pode ser uma igreja, né? Mas nós estamos falando de Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Diz assim: aquela que está em Babilônia, quem? Penso eu, a igreja, né? Também eleita, a igreja também redimida por Cristo, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Que Babilônia é essa? Sendo que a Babilônia havia sido destruída. É claro que se refere a Roma. Eles interpretavam Babilônia como Roma, como Babilônia. Porque espiritualmente, o mesmo espírito que regeu ou que regia Babilônia é o mesmo espírito que rege Roma, e é o mesmo espírito que rege o mundo nos dias atuais, porque Babilônia é a cabeça de ouro. Não é à toa que ela foi colocada como cabeça, porque fala sobre a dominação espiritual, né, que governa todos os reinos do mundo. Ok? Vamos voltar ao capítulo 9 de Daniel, né, que fala sobre esse governante que virá, né? O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Aí a gente vai lá para Mateus 24, que fala assim, que haverão guerras e rumores de guerras. Ou seja, naquela época que Jesus nasceu e que ensinou o seu sermão profético, já haviam ocorrido muitas guerras. E Jesus estava falando que ainda haveria de ocorrer muitas outras guerras, além daquelas guerras que já haviam ocorrido, né? Vamos lá, Mateus 24, ele diz assim: vocês ouvirão falar, versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam. É necessário, né, que tais coisas aconteçam. Então, ou seja, até o fim, até que chegue o fim, essas coisas vão acontecer. Não que seja o fim, ou seja, essas coisas estão no meio do caminho. Ainda haverá muitas batalhas, inclusive a penúltima batalha se dará com a vinda de Cristo. Por que a penúltima? Porque ainda haverá a batalha do pós-milênio, onde Satanás sairá enganar as nações, né? Vamos lá. O fim virá como uma inundação. Quer dizer, ele chegará a reunir o povo para a guerra, né? Não haverá verdadeiramente, definitivamente uma guerra com batalha, assim, porque Deus destruirá com muita facilidade, né? Guerras continuarão até o fim e desolações, ou seja, muita catástrofe, muita doença, epidemia, terremoto, tsunami, coisas que acontecem até nos dias de hoje, a gente vê e fica assim abismado, acontecerão. E desolações foram decretadas. Decretadas por quem? Por Deus. Como disse Jesus, coisas que são necessárias que aconteçam. Necessárias, porque há uma necessidade que se estabeleça ou que se acontece. Que necessidade é essa? O Senhor sabe, né? E essas coisas aqui acontecerão quando? Acontecerão dentro dessa lacuna. Que lacuna é essa? A lacuna da da 69, da semana 69 até a semana de número 70. Ok? É uma lacuna de tempo, porque essa semana 69 foi dilatada por Deus ou foi pausada por Deus. Eu sei que existe uma lacuna, como Deus fez isso, Ele é que sabe se é um acontecimento. Eu creio que eu só posso dizer o seguinte, que o que é contado e o que é descrito pelo Senhor, Ele o descreve
dentro dessa contagem de tempo de 70 semanas. E dentro dessa lacuna ele oculta algo que ele não quis revelar. Como, por exemplo, a vinda gloriosa do Senhor, a sua segunda grande vinda, ocorrerá dentro dessa lacuna das 69 semanas, né? Ok? Porque a semana de número 77 é a semana do anticristo. E essa aqui, a do versículo 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Quem é esse? O anticristo. Durará que semana? A última semana. A semana de número 70. Né? No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Por que dará fim ao sacrifício e à oferta? Está tendo sacrifício e oferta? Não. Mas o templo de Jerusalém está em progresso para ser reconstruído. E se ele sendo reconstruído, retornará o ritmo, o ritual. Por quê? Jesus já não morreu? E se Jesus já morreu, há necessidade de sacrifício, mas para eles que ainda não reconhecem que Jesus Cristo veio, para eles Jesus Cristo ainda não veio, ainda não houve a morte e ressurreição de Cristo, ainda não houve sacrifício. Para o povo judeu que não reconhece Jesus Cristo como o Cristo. Por isso que nós falamos lá no versículo 24, né? Para dar fim à transgressão, fim ao pecado, né? Para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado e expiar as culpas. Ou seja, o povo judeu ainda vive nessa situação. Eles ainda não deram fim ao pecado, ainda não deu fim à expiação. Aqueles 70 anos não foi suficiente. Daniel estava clamando ali, porque Daniel sabia que o povo ainda era rebelde, ainda era pecador. Quando o povo foi lá, levado por Neemias e por Esdras, de volta para Jerusalém, eles chegaram lá e ainda estavam casando com mulheres mulheres estranhas. Mulheres que, segundo o que aconteceu na história, essa aliança deles com povos estranhos é que fez com que eles viessem a cair, né? Que trouxe a idolatria. Lembra que Acabe se vendeu para cometer o pecado e casou-se com quem? Com uma sacerdotisa, né? De Baal, de Acera, a Jezabel. Vamos lá. Então, no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício. Ele se auto-intitulará Deus, né? Não reconhecerá nenhum outro Deus, porque ele será o Deus, né? Então, ele entrará no templo achando ser Deus, se outorgando a sua atividade. Ele entrará no templo e profanará o templo com a sua presença, porque ele trará algo, ou ele mesmo, a sua presença, a sua auto-idolatria, né? O seu pecado, assim como fez aquela pré-figura dele, Antíoco Epifânio, que também se auto-intitulava um Deus, né? Entrará lá, certamente vai levar algo para sacrificar e vai profanar o templo. Por isso o versículo 24 diz, né, ungir o Santíssimo, ou seja, haverá então uma reconsagração do templo depois, ou uma restauração daquele templo, né? Ok? Então ele vai fazer cessar fim ao sacrifício, né? Ou seja, ele vai romper o seu laço com Israel. Todos eles quiseram acabar com Israel, todos os homens inspirados pelo Espírito Anticristo. E o próprio Anticristo não será diferente. A personificação do Anticristo não será diferente. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que está decretado. E ele fará muitas coisas ainda pela outra metade da semana, né? Fará guerra, né? Conflitos e perseguições, né? Haverá grande tribulação, que a Bíblia chama da angústia de Jacó, mas será calado, né, pelo Senhor e receberá o seu lugar juntamente com o falso profeta no lago de fogo que está preparado para o diabo e seus anjos. Ok? Esse resumão aqui. E depois nós estaremos falando
sobre a visão espiritual de Daniel, sobre a batalha espiritual que ocorreu lá no céu durante o tempo ali que Daniel estava orando. Isto está no capítulo 10, que nós estaremos meditando mais logo, ok? Fique com Deus, a paz do Senhor.